Olá, como está? Forte abraço para você que de quando em quando, como sempre, vem aqui no blog refletir junto comigo e hoje com uma presença muito especial aqui do meu amigo, o Márcio, onde nós iremos refletir juntos, podermos pelas Escrituras enxergarmos o nosso tão grande Salvador. Márcio, meu amigo, um prazer muito grande estar aqui consigo para nós podermos fazer esta reflexão. Hoje eu pus um título que diz assim, pela cruz. É claro que pela cruz. Pela cruz, o quê? Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 13 até o 22, eu vou ler. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estavais longe e paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, o qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus no Espírito. Mas nós vemos, começando pelo título, como eu dizia, pela cruz, que agora em Cristo, ou seja, no cronómetro e na agenda de Deus, a partir de Cristo, nós vemos que tanto os que estão longe quanto os que estão perto se achegaram, como diz, ao sangue dele, à vida dele. Diz que ambos estes povos, os longe e perto, os circuncisos e circuncisos, tivessem, por causa do que ele produziu na carne, serem livres da lei de mandamentos contidos em ordenanças, para criar um novo homem, fazendo a paz pela cruz. Eu acho que é algo muito tremendo, quando pelas Escrituras conseguimos enxergar quão grandioso. Foi de uma poderosa revelação para toda a humanidade. Seja como por vezes vemos instituições religiosas dizer, você que é católico, espírita, evangélico, budista, ortodoxo, lá nesta obra, nesta cruz, neste sangue, se todos formos para lá, ele diz que faz de nós um novo homem. Que maravilha, não é? Márcio. Pela cruz que fomos reconciliados, não é? E temos acesso ao Pai, em um só Espírito. É? Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Maravilhoso isso. Pela cruz, por Jesus, não é? Indo para, como eu costumo falar, para o útero de Deus, onde ele gera filhos, que é no corpo e no sangue do seu próprio Filho amado, nós nos tornamos um só. É muito glorioso, Márcio. Muito glorioso. Realmente, você que está aqui junto conosco, tente perceber, e Márcio é tão digno, e é por isso que lá em Hebreus diz assim, olhai firmemente para o autor e aquele que consumou, aquele autor e consumador da
vossa salvação. Olhar firmemente, assim, não os olhos do 3D, mas os olhos do nosso coração, por causa do entendimento que as Escrituras lançam no nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele nasceu sem Deus, separado de Deus, morto. Mas, porque o Senhor Jesus dizia, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, quando lemos uma visão destas, o nosso íntimo gera logo este desejo de voltar para Deus, de abraçá-lo, de chamá-lo mesmo Pai. Eu te adoro. Eu te adoro porque ninguém em todo o universo tem e terá um amor tão grande por alguém que nada merece. Verdade. Por alguém que é tão insignificante. A gente olha para nós, Márcio, é realmente uma coisa muito, tão pequenina, tão vazia, tão insignificante, sabedor de uma realidade tão profunda pela cruz, o que nos transmite. E a gente se chegando a Ele, a palavra de Deus diz ali, nós lemos ali, o Senhor leu, na qual todo o edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor. Que é maravilhoso, que é isso, diariamente nós, na palavra de Deus, nos santificamos. Nos santificamos. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Exatamente. E o templo, você vê o templo, ser templo do Espírito dele. Exatamente. Acabou aquele templo de pedras, acabou aquele templo do mundo, que figurava. Aquilo ali figurava, era o templo terrestre, o culto divino estava numa representação, era uma sombra do que o esplendor da glória de Deus iria se manifestar diante de toda a humanidade. Aquilo ali foi uma nova construção. Aliás, eles jogaram na cara de Jesus, os sacerdotes. Ou tu que dizias que és o Filho de Deus e que destruías o templo em 3 dias? E agora como é? Deste ir para baixo para nós querermos todo esse poder. Então não disseste que ias destruir o templo? E ali, Márcio, é o que estamos a ler. Nós nos santificarmos por esta palavra e podermos ser um edifício bem ajustado, crescendo como um templo santo, quer dizer, como algo para o Pai sagrado por causa do sangue do Filho. O sangue do Filho nos purifica, nos santifica. E depois, Márcio, eu estava aqui, que eu gosto de refletir num todo, ou seja, ter uma consciência, um entendimento que me faça verdadeiramente um máximo desfrutar daquilo que o Espírito Santo pela palavra faz. E você vê, ali dizia lá embaixo que somos edificados para a morada de Deus. Quanto à mulher samaritana, ela pergunta aonde adorar a Deus. Há aqui um pormenor que é muito importante, que Jesus diz assim, no versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava aqui falando daqueles que estão conscientes já quem é Jesus, e outros que ainda não têm essa consciência. Nem conseguem enxergar como os samaritanos, como sabemos por causa de problemas políticos, militares, religiosos, se dividiram, o reino se dividiu, 2 para um lado, 2 tribos para um lado e 10 para a outra, e tudo isso. Aí os samaritanos não estavam na adoração verdadeira, mas ele diz, mas os judeus não. Ou seja, a tribo de Judá, no qual Jesus veio como sacerdote, ele agora está dizendo, a salvação vem dos judeus. Era como se eu estivesse dizendo à mulher, que depois acaba concluindo lá mais à frente, eu sou a salvação, tu estás falando com aquele que vai triunfar na cruz, que vai te fazer mudar de vida, que vai fazer de ti uma nova pessoa, uma nova gestação. E Pedro também diz, em Efésios 2:11, portanto, lembrai-vos
de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está falando aos Efésios, Pedro, dizendo, olha, vocês estavam sem Deus no mundo, você não tinham consciência de onde vieram, por que estão, para onde vão, mas agora não. A cruz mudou isso. A marca que o Pai deixou através do Filho no tempo definiu quem nós somos, quem Deus é, e que todo esse pacto, essa nova aliança produz na nossa vida. Foi quando Jesus, quando ele entregou o seu Espírito nas mãos do Pai, que ele disse, está consumado, disse que o véu ele se rasgou do alto a baixo, quer dizer, aquilo que nos separava da presença de Deus. E hoje é o que nós estamos lendo aqui e meditando na palavra, que é o nosso coração, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E Pedro aí em Efésios, no capítulo 2, versículo 11, que ele fala que os incircuncisos, né, chamados incircuncisos pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Quer dizer, ele explica que estávamos naquele tempo sem Cristo, separados, não é isso? Com um pacto que deu início em Abraão. Que não tínhamos esperança em Deus e sem Deus. Uma marca de homens no corpo físico. Agora, esse estar longe, agora o sangue nos aproximou na carne de Jesus. Que quando a pessoa assim, a carne, amigo, amiga, a carne é a verdade. Hoje a carne não é carne. Não, porque vai as pessoas falar, eu vou comer da carne e do sangue, aí bebo um suco de uva, um pão, e que vai para o lugar escuso. Jesus falou isso, entrou na boca, vai para o lugar escuso. Não, a carne dele, que é o verdadeiro templo, o templo do meu corpo, ele falava do templo do corpo. Ou seja, quando nós olhamos para esta toda a realidade que acontece, a carne dele é a verdade, é a descoberta da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do quê? Do erro, do engano, de vós mesmos, da mentira e de tudo mais. Porque é Espírito. Eu hoje abraço a fé no Espírito através da obra de Jesus. Aquela obra faz com que o Espírito Santo, me revelando a verdade sobre Cristo, ele começa a trabalhar dentro de mim, que muitas vezes eu digo, a eternidade. A eternidade agora, em você, em nós, está a ser, por causa desta reflexão, trabalhada. Porque nós estamos olhando para o lugar certo. Por isso que diz em Gálatas 3:22, Pedro dizendo, portanto, Gálatas 3:22, não é Pedro, é Paulo. Outra coisa importante, tanto Pedro como Paulo, quanto nós ou qualquer uma pessoa, é o Espírito Santo que está fazendo a pena do escriba escrever toda esta realidade. Ele diz assim, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou o vosso aio, ou seja, o meio de transporte, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora, há aqui, Márcio, há aqui um ponto que é muito importante, porque é um termo que nós ouvimos muito,
Não, todos nós somos filhos de Deus, não é? A gente ouve na boca de todo mundo praticamente, mas não é bem assim. Porque aqui está claro, aqui diz assim: todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. É quando a realidade, a verdade profunda sobre a cruz me é revelada desta forma, que então esta fé neste Cristo e naquela obra, então faz em mim me tornar um filho. Não é que então eu estou decidindo. Não. Jesus proporciona um momento, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. O ladrão, como um dia desse até falávamos, não é? Ele teve aquele tempo, aquele momento, ele estava a blasfemar junto com o outro, a lançar os meninos para o pé. De repente aconteceu uma visitação ali, ele vê na cruz quem é Jesus. É como também Jesus, quando chega à cidade de Jerusalém, se vocês reconhecessem o tempo da vossa visitação, mas vocês sempre me escapam, como uma galinha coloca as asas sobre os pintos para agasalhar os seus filhos, mas vocês sempre me escapam. Ó povo rebelde, não é? Ele diz na palavra aqui, que o senhor acabou de ler, que é pela fé, quer dizer, eu preciso crer, eu preciso aceitar que Jesus Cristo, ele morreu, ele pagou um preço com a sua vida na cruz, para que nós tivéssemos a vida e a vida em abundância e a vida eterna, né? E aí não vai existir mais nem grego, não vai existir escravo, não vai existir livre, nem homem nem mulher, por quê? Porque somos todos um em Cristo Jesus. Maravilhoso. Naquela obra. Exatamente. Foi tudo fundamentado em cima daquela obra tão perfeita, que não precisa de retoques, não precisa de nenhum aconchego nenhum. Depois, então, para nós terminarmos, eu costumo falar, até às vezes a gente já falou sobre isso, sobre os aplicativos que Paulo coloca à época circunstancial. E como nós líamos antes aí sim sobre os livros, sobre escravos, ele diz, digamos, ele faz um aplicativo. Ele diz assim em Efésios 6:5: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ora, se os pela fé enxerguei o autor e consumador da minha fé, eu estou olhando para a obra dele, eu apercebo no meu espírito que o Espírito Santo me injeta essa fé a crer, e eu creio. Quando eu creio, não é a minha forma de falar, não, a minha forma de ser passa a ser outra. Muda a minha mentalidade. Eu me arrependo de um homem que eu era, e eu reconheço que tenho que receber o Senhor que fez uma obra tão grande e tão gloriosa. Ele depois vem e diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor e não como homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Quer dizer, eu estou em Cristo, mas não estou em Cristo, eu vou viver. Não. Tem agora realmente a forma correta de ser. Para tudo o que eu fizer, quando aparecer o verbo fazer em mim, eu faço porque eu sou. Eu não vou fazer para que eu seja. Não. A minha atitude de fazer é porque eu sou. Muda o ponto de encontro da forma de viver corretamente, muda. Eu agora não vou fazer pela minha força, o meu suor, para que Deus então seja favorável. Não, eu reconheço que Deus me visitou, me alcançou e fez-me receber uma verdade tão profunda que no meu espírito, pelo sangue do Filho, Ele vai me santificando de uma tal ordem para que então me torne um filho. E uma vez filho, a forma que o seu Filho amado Jesus é aquele eu sou, eu passo, uma vez que estou nele, a ser um com ele. Posso, assim,
o que nós estamos lendo agora e falando na palavra, que o senhor acabou de ler também, é que é com a sinceridade do vosso coração. E ele coloca como exemplo a Jesus, assim como a Jesus Cristo. Quer dizer, Deus, ele não vê aparência. Deus, ele enxerga coração. Tem um episódio, um fato que aconteceu, que está escrito, que quando Deus ele mandou que o profeta ele fosse ungir o novo rei de Israel, quando ele olhou o primogênito, o primeiro filho de Jessé, ele falou, com certeza é esse, porque ele era alto, porque ele era bonito, porque ele era aparente. E aí Deus ele repreende o profeta e diz, eu não vejo como os homens ele enxergam, que é a aparência, eu olho o coração. Então, Deus ele sabe da nossa intenção, Deus ele sabe do nosso propósito, e nós temos que ser sinceros diante de Deus, e procurar se chegar a Deus com humildade e com sinceridade, com verdade, com o coração aberto, para que Deus ele veja em nós a nossa necessidade, a nossa vontade, não é isso? Depois ele vem e diz assim, vós senhores fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, aí entra o que você está falando, sabendo também que o Senhor Deus e vosso está no céu, e que para Ele não há exceção de pessoas, quer dizer, ele está íntimo, ele não faz exceção. No demais, irmãos, aí ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, quer dizer, num poder glorioso da cruz, da obra que, como diz lá, parece que em Coríntios diz assim, que a cruz é a loucura para os que se perdem, mas para os que creem é o poder de Deus. Para terminar agora, amigo, amiga, Márcia, tão bom, você não faz ideia o quão maravilhado eu estou de nós termos esta oportunidade de, junto com esta amiga e amiga, estarmos aqui. Diz assim, quando nós líamos antes, dizia a questão de também o homem e a mulher ser um. Eu sublinhei Efésios 5,31, quando o apóstolo Paulo diz, por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, quando eu ganhei esta fé, quando eu recebi a presença deste Senhor pelo Espírito, então homem e mulher para Ele, os dois são iguais. O importante é estarmos nele, pela obra que Ele fez. E para terminarmos então em Colossenses 1,19, diz assim, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentares santos, sem defeito e irrepreensíveis. Que glorioso que é, ou seja, fazer-nos de nós filhos de verdade. E é interessante que nós não tivemos interferência no nosso nascimento, foi o papai e a mamãe que decidiram, não é? Sim. Assim também é Deus, Ele é Pai dos seus filhos. Quisera a Ele o que o próprio Filho falou, dizendo, eu quero abraçar vocês. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para tudo o que nele crê, não pareça que tenha vida eterna, mas é como muitos profetas lamentavam, mas quem creu na nossa pregação? Quem ouvia a mensagem? Quem está disposto a receber uma obra de um Deus que morreu por mim? Isso é loucura para aqueles que se perdem. Mas nós ganhamos um novo entendimento, esse para nos reconciliarmos através do corpo da sua carne. Outro ponto aqui, Márcio, é a morte. Porque nós vemos muito
o simbolismo do batismo nas águas. Eu vou me arrepender, vou batizar. Não, calma. Você não vai correr para o lado exterior, porque aqui está claro, é na sua morte e na sua ressurreição, é no meu íntimo. Eu lembro-me, antes de eu ter este entendimento, e tanto de me batizar nas águas, como eu próprio a outros batizar nas águas, mas a seu tempo Deus mostrou-me que aquilo é um simbolismo. Aquilo é símbolo de algo estrondoso que se deu na minha maneira de ser lá dentro. É por isso que muitos pastores até dizem, desceu às águas um pecador seco e saiu um pecador molhado. Ou seja, não adianta eu querer, então tem que batizar nas águas que é para ser salvo. Calma! Deixa primeiro a verdade trabalhar o íntimo. Não vá para algo simbólico, não é simbolismo, não é simbolismo, é vida, e a vida está na morte e na ressurreição de Jesus, e junto com Ele, é por isso que diz o apóstolo Paulo até diz, levar no vosso corpo o morrer de Cristo todos os dias, que é a cruz, é o negar-me a mim mesmo, no meu dia a dia, eu caminho com Ele, eu vou-me negando. Porquê? Porque é o que Paulo dizia, olha, a minha mente pensa no que é certo, sei o que Jesus falou para mim, mas os membros do meu corpo, eles levam-me a fazer o que é errado. Quem me livrará do corpo desta morte? Oh, homem infeliz que eu sou um miserável do homem. Ou seja, ele vê a decadência com que o ser humano nasce e a carência que ele tem de ter um encontro com o seu Salvador, com aquele que disse lá no início, Adão, onde estás? E ele estava perdido. Agora, através do Filho, ele vem a mim, ele vem a ti, Márcio, ele vem a esta pessoa, e ele disse, vamos para o diálogo, vamos para a reconciliação. Aí a gente diz, Senhor, mas eu sou um grande pecador, eu não mereço. Aí ele diz, não, mas eu estou pronto a perdoar. O meu sangue te justifica. Eu sei que não tens méritos meus. Porque imagina ele sublinhar os pecados todos daquele ladrão que eu reconheceu, não? Não, você não ia na igreja. Não, você não batizou nas águas. Não, e a Santa Ceia? Não, calma. E o dízimo? E a oferta? Não, e o subir o monte? E o descer o vale? Não. E você não orava? Você não falava? Você não buscava o Espírito? Não evangelizava? Você não evangelizava? Não. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, limpou a ficha na mesma hora. E, aliás, essa situação é o que choca a religião. A religião custa aceitar um Jesus que nos recebe em si. E aí, para a gente concluir aqui, como o senhor leu também na palavra, é que a obra de Deus, na sua plenitude, ela está completa, ela foi feita, e ela é completa na plenitude de Deus, e quer dizer, pelo sangue de Cristo Jesus. Então, eu e você, pela nossa fé, pelo nosso crer, nós temos sim que confessar que Jesus, Ele é o Filho de Deus e Ele é o Salvador da nossa vida, da nossa alma, para que tenhamos e participamos dessa comunhão e dessa convivência com Jesus Cristo, mas que nem o Senhor falou, de verdade, com sinceridade, e isso é magnífico, é maravilhoso. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu entro num espírito, por exemplo, de oração, eu entro num espírito de conhecer a verdade, mas eu aplico isso na minha vida. E é essa aplicação que me muda, faz-me ter a mente de Cristo, faz-me ter prazer nas coisas santas, faz-me ter no meu íntimo o perdão com que eu fui perdoado, porque eu recebi em mim o perdão dele. É tão mais fácil agora de perdoar. Aí os meus inimigos, eu entro em perdão, eu oro por eles e pelos que me perseguem. É este filho que com certeza, Márcio, Deus espera que nós venhamos a ter esta visão tão poderosa. Quer dizer mais alguma coisa, Márcio? Não, amém. Olha, amigo, amiga, é tão bom, não é? Nós podermos estar aqui a refletir sobre a mais pura realidade do porquê que tu dizes.
Hoje me despeço, Márcio, prazer muito grande, você não faz ideia. Prazer é meu, agradeço. Até à próxima reflexão. Um forte abraço.